Boa tarde, minhas amigas do canal Iraci Suas Artes. Hoje eu gostaria de compartilhar com você 2 versículos da palavra de Deus, que o primeiro versículo está no livro de 1 Samuel, no capítulo 12, no versículo 22, que diz assim: O Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque foi do seu agrado fazer de vós uma nação. Aí eu abri também a Bíblia nesse trecho que eu estou lendo aqui, que está em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 31, é no Velho Testamento também, que diz assim: O Senhor é um Deus misericordioso e não esquecerá da aliança com os seus pais. Então, eu refleti ontem nesses 2 versículos e fiquei pensando, né? O quanto Deus é grande, o quanto a sua misericórdia é grande para conosco, nós, os filhos dos homens, né? Então, vou tirar aqui o meu óculos, porque eu não sei se eu uso, se eu não uso. Eu fiz uma cirurgia de catarata, fiz das 2 vistas, e até os artesanatos que eu postei foram assim de curta duração, assim, na minha demonstração, porque eu operei das vistas. Uma já tem quase um mês, mas a direita não tem nenhuma semana ainda. Mas aqui o Senhor está dizendo, né? Já não posso ler, tenho que pôr mesmo. O Senhor está dizendo aqui que por causa do seu grande nome, Ele não abandonará o seu povo, porque foi do seu agrado fazer de nós uma grande nação. Então, aqui, Ele está dizendo que é do agrado dEle, em ter enviado Jesus, para que através de Jesus Cristo, seu Filho, nós pudéssemos ter acesso à sua palavra e poder falar com Ele, falar com o Pai, porque Jesus, Ele é o mediador entre o homem e Deus. Então, Ele deu a vida por nós, para que nós pudéssemos ser uma nação. Ele veio preparar essa nação. Por isso que aqui nesse versículo está dizendo assim: o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque foi do seu agrado fazer de vós uma nação. E aí, no outro trecho que eu li, em Deuteronômio, que é bem um livro distante do outro, contudo está no Velho Testamento, diz assim: o Senhor é um Deus misericordioso e não esquecerá da aliança com seus pais. Eu li um e pedi a confirmação a Deus e me veio esse outro. Então, pela misericórdia de Deus, Ele não vai se esquecer da aliança que Ele fez com Abraão, com Jacó, né? No antepassado, né? Com seus próprios discípulos, porque Ele
deixou, né, a palavra de Deus, deixou os ensinamentos para que os discípulos seguissem, deixou o Apocalipse escrito por João, o apóstolo do amor, quando ficou lá na ilha de Patmos. Ele ficou lá, por quê? Porque aprove Deus ainda aparecer, Jesus aparecer para ele e mandar ele escrever o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação dos últimos dias, né, do que já está acontecendo, né, queridos? Se vocês leem a Bíblia, vocês estão entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo. Nós já estamos vivendo a era do Apocalipse. Não tem outra explicação para nós a não ser crer dessa forma, porque tudo que tem ocorrido no mundo, no passado sempre ocorreu coisas terríveis, mas agora o próprio Senhor Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. A gente só vê coisas terríveis sucedendo. Mas o que nós não podemos esquecer, meus amados, é que por causa do amor dele, por causa da sua grande misericórdia, por causa do amor do seu próprio nome, porque diz aqui, ó, o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque foi do seu agrado fazer de vós uma nação. Então, é do agrado do Senhor, é porque Ele teve esse prazer, Jesus Cristo teve esse prazer de se colocar como o unigênito do Pai e vir à terra e se oferecer em sacrifício vivo por amor de nós. E aqui diz assim: o Senhor é um Deus misericordioso e não esquecerá da aliança com seus pais. Aí vemos Jesus, que veio e cumpriu essa promessa, não se esquecendo da aliança que ele tinha feito lá com Abraão, né? Quando ele falou para Abraão, vai lá no monte, né? Leva o teu filho e ofereça o teu filho como sacrifício a mim. Quero ver até onde chega a tua fé. E Abraão foi. E chegando lá, fez o altar, colocou a lenha, amarrou seu filho sobre aquele altar. Nos tempos de hoje diriam que ele era um louco, um assassino, né? Mas naquele tempo, por causa disso, Deus permitiu Jesus vir e habitar entre os homens e fazer de nós esta aliança, fazer de nós uma nação santa. É isso que Ele quer de nós. Ele quer preparar um povo santo, um povo que vai morar em seu lar, no seu, como que eu diria, na terra santa que Ele está preparando para nós. Eu vi um certo irmão fazendo uma revelação. Eu li um livro, e nesse livro ele relatava que ele tinha tido uma revelação de Deus. Ele tinha deitado, dormido e tinha sonhado, e depois Deus falou com ele que aquele sonho mostrou para ele o que era o sentido daquele sonho. Ele viu
ele tinha morrido, tinha ido para o céu, e quando ele chegou lá no céu, Jesus levou ele para caminhar numa plataforma muito grande, enorme, enorme. Ele não sabia descrever o tamanho daquela plataforma, era muito grande. E lá Jesus dizia para ele que aquela plataforma era a cidade de Jerusalém, que Deus iria descer do céu no monte de Jerusalém. Está em Apocalipse esse trecho da cidade que vai ser descida no monte de Israel, no monte de Jerusalém. Então, ele via, e Jesus andava com ele naquele lugar e falou que astronautas estavam vendo um planeta, estavam tentando descobrir que planeta seria aquele, mas que os homens não poderiam entender que aquela plataforma tão grande, gigantesca, seria o lugar em que Jesus estava estabelecendo a cidade santa, onde vai ter muros, ruas de ouros e muros de cristal, onde vai ter um rio de água cristalina, onde vai ter uma árvore no meio desta cidade. Então, Jesus falou para esse homem, esse servo de Deus, a respeito dessa cidade. Aí quando ele acordou, aí Deus deu a interpretação para ele desse sonho. E ele então escreveu o livro baseado neste sonho que ele havia tido, que ele acha que foi até um arrebatamento, que ele havia morrido e depois retornado à terra. Ele não soube descrever. Ele disse que foi tipo um arrebatamento. O corpo dele, o espírito dele foi até o céu e Jesus mostrou este lugar onde seria construído a cidade santa, que é a nova Jerusalém, que está em Apocalipse, que é descida do céu para o seu povo. Então, por isso aqui diz o versículo de 1 Samuel 12, 22, diz assim: o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque foi do seu agrado fazer de vós uma nação. Então, gente, vamos tomar posse da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia para o Senhor. Tudo o que o Senhor disse que fará, ele irá fazer. Abraão, quando ergueu a ferramenta pela qual ele iria matar o seu filho, quando ele ergueu, que Deus conheceu a sinceridade dele, que ele iria realmente matar o seu filho por amor a Deus, por obediência a Deus, o anjo do Senhor bradou e disse: não faça isso. Olha como Deus é bom, olha como Deus é misericordioso. Aí Abraão abaixou e desatou o seu filho, porque viu um cordeirinho que estava lá com as perninhas presas entre os galhos de árvore, de mato. E aí então ele catou aquele animalzinho e ofereceu no lugar do seu filho, em sacrifício a Deus.
e voltou para casa feliz, porque Deus havia feito uma prova dele, mas a prova se tornou em alegria porque ele não concluiu, Deus não permitiu. Agora com Jesus foi diferente, gente. Por isso que nós não podemos brincar com o nome de Jesus. Por isso que nós não podemos levar o nome de Jesus de qualquer jeito. Porque olha, ele poupou o filho de Abraão, que era um homem, que tinha pecado, nascido do prazer da carne. Mas Jesus não. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus era o Filho de Deus encarnado aqui na terra. E ele não poupou, ele poupou o filho de Abraão, mas não poupou o filho dele. Por quê? Porque ele viu o amor que Abraão teve por ele e a fé que Abraão teve. E por isso ele permitiu Jesus passar aquele sacrifício todo até a morte. Mas aí nós voltamos a ter a alegria que Abraão teve. Ao terceiro dia, o que aconteceu, gente? Jesus já tinha falado para os discípulos que iria ressuscitar. Ao terceiro dia, veio a grande alegria. A alegria que Deus deu para Abraão lá, por não ter concluído o que ele tinha ido fazer. Deus deu, depois de concluir na pessoa bendita de Jesus Cristo, a morte. E depois ele concluiu com a vida abundante, a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus, enquanto estava lá na sepultura, preso na sepultura, ele desceu ao inferno, travou uma guerra com Satanás, com o diabo, e lá ele pegou a chave da vitória, a chave da morte. Quer dizer, a morte já não teria mais domínio sobre aqueles que creem nele, sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso, Deus não deixou Abraão matar o seu filho, porque Abraão creu no que Deus falara para ele. Ele sabia que se ele sacrificasse o filho dele, algo bom ele estaria fazendo para Deus. Ele não poderia negar isso aí a Deus. E Deus não negou o seu filho. E aí nos deu essa bênção, que é a vida eterna. Um dia vamos morrer? Vamos. Sofremos tantas coisas aqui? Sofremos. Mas um dia vamos desfrutar dessa terra aqui, gente. Dessa cidade que Jesus disse aqui, ó. Que Deus disse aqui por amor do seu próprio nome. Não abandonará o seu povo, porque foi do seu agrado fazer de nós uma nação. E aí ainda continua aqui no outro versículo: o Senhor é um Deus misericordioso e não esquecerá da aliança com os seus pais. Ele fez uma aliança lá no passado. E aqui ele está dizendo que ele não se esquece, ele não vai se esquecer. Vamos tomar posse dessa palavra, vamos valorizar esse sacrifício bendito que Jesus Cristo veio aqui sofrer por nós. Hoje ele está lá preparando essa cidade maravilhosa, que esse irmão fez até um livro, eu não sei falar o nome do livro, gente. Vocês me perdoem, mas eu não me lembro, só sei que eu li. E ele conta essa experiência que ele teve com Jesus, ele caminhou com Jesus. E aí ele perguntava, mas por quê? Né? Aí que esse solo tão grande, né? Como uma pedra, né? Aí Jesus explicou para ele, esta é a cidade que eu estou preparando para descer no monte de Sião, em Jerusalém. Vamos guardar essa palavra, gente. Vamos nos tornar aptos para estar em um lugar tão lindo como esse, porque se nós não nos preparar para esse grande dia,
olha, vai ser só tribulação, vai ser só tristeza. Amém, queridos? Vamos refletir nessa palavra. Se você não é inscrito no meu canal e deseja se inscrever, eu convido você a se inscrever. O nome do canal, vocês já sabem, Iraci Suas Artes, e eu ensino artesanato também. Porém, eu gostaria muito que esta palavra fosse compartilhada com mais outras pessoas, para que elas também entendam o quão grande é o amor de Deus para com o seu povo aqui na terra. Amém, queridos? Muito obrigada e até o próximo vídeo.